Ainda não entrou, né? Oi, gente. Comecei um pouquinho antes aí para dar tempo das pessoas irem entrando, né? Esperar o professor Rodrigo também entrar na live. Só aguardando aí, né? Vamos esperando o pessoal entrar. O professor Rodrigo também já vai pedir solicitação para entrar na live. Oi, Filó, saudades de você, linda. Que bom você por aqui. Professor Wellington também. Vários colegas de trabalho, alunos, Gigi, lindona, tá no Unicamp. Maravilhosa. A gente tô tentando colocar o Rodrigo online aqui, gente. Rodrigo, apareceu mensagem que você não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo? Sai da live e entra de novo, Rô. Só esperar, tá, gente? Tudo vai dar certo. Nós também estamos aí nos apropriando desses novos recursos, certo? Vamos lá. Prontinho. Bom, gente, eu vou passando então aqui alguns recadinhos, tá certo? O professor Rodrigo não está conseguindo entrar na live. Tenta de novo, roçar e entra. A gente fez um teste um pouquinho antes, algumas pessoas viram, e eu não sei o porquê ele não está conseguindo agora, mas eu vou passando os recados enquanto ele tenta novamente, tá ok? Então, alguns recadinhos primeiro. Eu quero fazer um agradecimento aqui a um ex-aluno, que é o Gabriel. Eu nem sei se ele está online, o Gabriel Nogueira. Vocês devem ter visto aí que eu andei colocando uma bonequinha, que é um mascote. Essa bonequinha foi feita pelo Gabriel, então estou muito agradecida a ele, ficou linda a arte. E depois a gente vai fazer uma campanha aí com essa bonequinha que ainda não tem nome, tá? Então, muito obrigada, Gabriel, pelo. Eu nem pedi, ele fez, então, assim, muito obrigada pela lembrança, pela tua arte. Eu fiquei bem feliz. Um outro agradecimento, né, é para o professor Rodrigo, que eu acho que ainda não conseguiu entrar, tô ficando preocupada. Rô, entra e sai de novo na live, eu vou permitindo o teu acesso aqui, né, que aceitou aí o desafio de fazer a live comigo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, a gente se conheceu aí no Facebook das escolas, e ele tem uma fala bastante consistente, ele já faz vídeos, né, sobre filosofia, e eu fiquei muito interessada no que ele tem para dizer, por isso convidei aí para fazer essa live aqui comigo. E outro agradecimento a vocês, né, gente? A todos vocês que estão aí me acompanhando sempre, que estão junto comigo, assistindo a todas as lives. Então, assim, eu tô bem contente com isso. Os alunos que andam divulgando, pessoas que andam treinando a redação e acabam mandando para mim também a evolução, o progresso. Eu fico muito, muito feliz em participar disso. E assim, eu sou muito grata mesmo. O professor Rodrigo tentou entrar de novo, vamos ver. Conseguimos, Rô, tudo bem? Tudo bem?
Eu vou terminar minha parte inicial aqui, já te passo a palavra, tá bem? Tudo jóia. Tá ok, então. Bom, gente, então é isso. Acabo os meus agradecimentos aqui. E eu tenho somente alguns comentários, uns recadinhos rapidinho. Primeiro recado é que sexta-feira é sexta-feira santa, então eu não farei live, né, na sexta-feira. Nós vamos marcar a nossa próxima live para quarta-feira, dia 16 de abril. Na próxima live eu vou falar sobre marcas de autoria e sobre leitura dos textos fonte. Porque tem muitos alunos que entram em contato comigo e falam: eu perdi pontos porque eu usei muito texto-fonte. Então, nós vamos falar um pouquinho disso na próxima live. Eu estou fechando algumas outras parcerias com engenheiros químicos, com músicos, uma porção de gente aí que eu quero trazer para agregar conhecimento para vocês, para a redação. Um recado agora muito sério: fiquem em casa. É sério, a pandemia está aumentando. Hoje eu tive a notícia, perdemos uma pessoa muito próxima com coronavírus, então acho que quando acontece uma pessoa que nós conhecemos, a gente começa a perceber o quanto é sério. Então evitem sair de casa, tem um montão de gente fazendo coisas legais na internet. Esse é o recadinho, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o professor Rodrigo, ele vai se apresentar para vocês conhecerem, né? Eu também vou conhecer um pouco, né, Rodrigo? Porque pessoalmente nós não nos falamos, somente pelo WhatsApp, e depois a gente retoma. Rô, com você. Tudo bem. Então, eu me chamo Rodrigo, sou professor da Secretaria do Estado de São Paulo, né? Eu moro aqui em Pindamonhangaba e eu conheci a professora Juliana, o canal dela, através das redes sociais e desses trabalhos que nós estamos juntos, professores, fazendo para conter um pouco da ociosidade, desse pseudo-desespero que bateu na geografia, mas eu atuo mais na área de filosofia, onde eu tenho meu mestrado, né, onde eu trabalho como pesquisador, também tenho formação em teologia e pedagogia. Enfim, eu sou um curioso, um buscador de informações e agradeço a Juliana por ter me convidado para essa live. A gente preparou um material aí para a gente discutir em relação a alguns autores da área da filosofia, das ciências sociais humanas, desse roteiro que a BNCC ela diz ser importante, e também para a gente poder aprimorar, né, angariar conteúdos, etc., a respeito de produções efetivas de redações, onde a gente tenha uma proeminência melhor de argumentação, tá bom? Passa a palavra, Ju. Bom, gente, então tá aí uma apresentação do Rodrigo. Eu acho que aqui na live, pelo que eu vi, as pessoas. Tem alunos também do professor Rodrigo, então sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou professora de língua portuguesa, eu sou uma entusiasta aí na educação, muito apaixonada pelo que eu faço, quem me conhece sabe. Eu presto Enem todos os anos, eu faço a redação do Enem todos os anos, estou em busca da nota 1000, que ainda não saiu. A nota do ano passado foi 980 por conta de paragrafação. Eu postei aí no feed para vocês verem o que aconteceu. E hoje, o Rodrigo e eu fomos nos falando e preparamos um roteiro. Óbvio que o Rodrigo me passou aí o nome de centenas de pensadores. A gente não consegue colocar tudo isso em uma hora. Gostaríamos de trazer mais. Então, nós vamos trabalhar aí com 4 pensamentos, né? 4 bases argumentativas que vão fundamentar e legitimar a tese de vocês aí numa redação. Então, resumindo, nós vamos falar hoje de Platão, né, com uma abordagem mais específica aí no mito da caverna. Então, o professor Rodrigo ele vai explicar isso. E Maquiavel, com a obra O Príncipe, ele separou os capítulos 15 e 21, então ele vai focar, né, no que é dito nesses capítulos. O Kant, e vamos falar, óbvio, né, de Marx também, porque é utilizado e muito aí na redação.
depois, se houver, né, tempo, o professor Rodrigo trará mais algumas informações. Se vocês gostarem da live também, vão colocando aí comentários. Quem sabe, né, Rodrigo, a gente não faz aí um alusões filosóficas parte 2, 3, 4, tipo Star Wars, assim, a gente vai até o infinito e além. Então, eu vou passar aí a palavra novamente para o Rodrigo. Ele vai iniciar a temática aí falando de Platão. Enjoy! Rô. Então, pessoal, eu acho importante eu tenho um estudo um pouco espaçado em relação aos autores que caíram no Enem desde 2008 na parte de filosofia, sociologia, parte de ciências humanas. E é importante que a gente aprenda a estudar, marcando algumas ideias que são fortes nesses autores. E isso serve para todas as matérias, para a gente memorizar e também serve para a gente poder escrever. Conversando com a professora Juliana, então assim, a minha ideia foi, né, eu já preparei uma aula, tem uma aula gravada, tá no YouTube, eu tenho um canal, depois eu posso indicar o finalzinho da aula sobre o canal. Lá tem algumas outras coisas, poesia, literatura, música, eu gosto bastante disso também. E sobre o Aristóteles, mais famoso Platão, sim, o Platão ele tem 37 diálogos, né? Em São Paulo, especificamente na PUC e na USP, há uma tensão entre as tradições escritas, que seriam os 37 diálogos, e as tradições não escritas, defendidas, por exemplo, pelo professor Marcelo Perini, baseados-se nos estudos de Schleiermacher, da escola de Tübingen, na Alemanha. Enfim, dentro desses diálogos, geralmente, sinteticamente, sempre cai o que é mais forte em Platão, que são a teoria das ideias em relação ao mundo sensível, que são a tripartição da alma e os filósofos tendo que coordenar, porque teriam as virtudes necessárias para serem os líderes sociais, e, de certa forma, o tema da educação, que está, obviamente, dentro desse livro grande de 10 capítulos, que é a República, no livro sétimo, onde se conta uma metáfora, um mito, né, que não é desprovido de realidade, aonde Platão narrando ainda no período socrático qual é a importância de Sócrates, qual a importância da educação, que os gregos chamavam de paideia, ou seja, a formação plena do ser humano. Não é só a formação intelectual, formação emocional, formação técnica. E essa formação ela só se dará se cada um de nós sairmos das nossas cavernas. Há uma releitura do mito da caverna em Francis Bacon, no Renascimento, na Idade Moderna, onde o Francis Bacon diz que a gente tem um ídolo da caverna, ou seja, a gente tem certos preconceitos que a gente não larga, são nossos. Agora, para poder destrinchar e melhorar essa concepção de mundo, a gente precisa ter consciência de que, além dos nossos conhecimentos, das nossas impressões do mundo, existem muitas coisas que a gente não faz ideia e a gente precisa estar aberto para aprender. Voltaire disse, olha, eu não acredito no que você diz, mas eu te dou o direito de dizê-lo. Então, é mais ou menos nesse sentido. E a narrativa, que não é tão desconhecida, você colocar no Google o Mito da Caverna, livro sétimo da República, você vai ver vários desenhos que ajudam você a entender o que Platão está, através de Sócrates, querendo nos explicar. Seria uma maneira diferente de virar o rosto e de ver uma realidade. E se você é um daqueles que gostam de finais felizes, tipo de novela, ou de livros contemporâneos, enfim, de uma certa literatura, não é o que você vai encontrar em Platão, em nenhum dos diálogos, nem nesse nem nos outros. Platão deixa a nós, os leitores, incumbidos de saber o que eu devo fazer. Eu devo me libertar da corrente? Eu devo sair da caverna? Eu devo pensar com minha própria cabeça? Eu devo aceitar reproduzir fake news? Enfim, de certo modo, sinteticamente, de uma maneira bem didática, é exatamente isso que Platão está querendo nos ensinar no livro sétimo. É pela educação, por esse processo físico e online, por esse processo de leitura, por esse processo de abordagem teórica, que a gente vai conseguir nos libertar desses grilhões que nos seguram, que nos atrapalham de entender o mundo. Tá bom? Passa a palavra. Ok. Depois, né, o Rodrigo acabou
não falando, mas você me corrige se eu trouxer alguma informação errada, né? O mito da caverna, né? É mais ou menos assim. O Platão ele vai trabalhar aí com a ideia da questão do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Então, quando o Rodrigo falou aí sobre as fake news, então são temas em que nós podemos utilizar esse mito da caverna de Platão. Por quê? Porque são pessoas, então imagine, é mais ou menos assim, a grosso modo, né, trazendo aí um pouco da ideia do Platão. Eu não sei, acho que era até melhor você explicar um pouquinho assim por cima, um resumo. Pode ser? Um resumo do mito? Pode ser. Pode ser? Acho que Vamos você lá. tem mais propriedade para falar, não vai falar besteira. E aí eu volto trazendo a temática para a redação, ok? Então vai lá, Rodrigo. O mito, especificamente, assim, existe uma caverna onde todos os homens estão ali, eles estão amarrados nos braços, com correntes, no pescoço, nas pernas, de modo a não poder se mover. Atrás dele há uma parede, e eles vivem ali apenas com uma pequena fogueira, que seria uma incipiência de sabedoria, um símbolo, e o que eles conseguem enxergar é o que essa fogueira transmite de sombras na porta da caverna, que eles nunca viram e nem imaginam que exista. Bem, um desses moradores da caverna, ele se liberta e ele faz o contraste lá fora, com todo o desgaste que há em se adaptar à luz. O sol, ele é símbolo do bem, que é um tema grande no pensamento de Platão e na temática da República, assim como a justiça, assim como não elevar demais o sentido das riquezas, dos bens materiais. Então, esse homem que sai, obviamente, pelo método, é Sócrates. O que ele vai fazer? Ele vai se libertar e ele vai ter como uma ideia muito benéfica voltar e tentar convencer os outros de que aquele mundo da caverna não é a verdade plena. Então, assim, onde é que está o mundo sensível? Está na percepção de que todas as sombras são o que são. Aquilo é o ponto final. E, na verdade, as sombras são formas insípidas da ideia que está no mundo lá em cima. A ideia que eu tenho de uma coisa, ela é verdadeiramente a coisa. A coisa que eu vejo sensivelmente, porque Platão ele não é alguém ligado à sensibilidade, ele é alguém idealista, alguém que está ligado às formas. Então, morfé, em grego, forma, é exatamente como a coisa é. E aquilo que a gente pega na mão, que dá nome, etc., são, são, de certa forma, as abstrações que se concretizaram, mas não dão conta do que é um livro, do que é uma caneta, do que é um pendrive, do que é um celular. Assim, a gente tem uma linguagem e um aparato físico limitado para explicar essa oposição da ideia que existe e é o que é, e das coisas que estão na nossa mão, que eles chamam de coisas aparentes. Então temos o ser e a aparência. Também essa é uma ideia forte no livro 4, no livro 7, também em outras obras, em outros diálogos de Platão, onde ele, de certa forma, eleva a teoria das formas, ou teoria das ideias. Como a gente está falando de alunos do ensino médio, é onde aparece mais esse conceito, teoria das ideias. Então, assim, essa alma que sai e volta, ela é uma alma que conseguiu uma certa libertação. Mas qual foi o processo? O processo é o que eu estou dizendo. Ele vai deixar subentendido no final do livro 7, do mito, que é o processo educacional. Se a gente passar por um processo educacional que seja verdadeiro, que seja coerente, autônomo, libertário, que passe por leituras, por agregações. Não é que eu precisa me excluir da fake news ou de ideias que não gosto, mas é conhecê-las, rebatê-las, não preciso aceitar tudo, mas esse processo é o processo libertador. Nos tirará da caverna. Né? Uma famosa obra do Rafael, né, em que Platão está apontando para cima, ou seja, a verdade está nas ideias, e Aristóteles para baixo. A verdade está nas coisas. Os dois estão certos. Eu não posso, como filósofo, dizer para vocês, vá na linha de Platão ou vá na linha de Aristóteles. Eles estão corretos na maneira que eles argumentam os seus pensamentos. É assim que a gente está querendo propor. Mas na medida em que nós hoje nos dispusemos a estudar Platão, nós temos que entender que a sensibilidade, já dizia a canção que a Elis Regina, com muita propriedade, canta, né? Ela diz assim,
as aparências enganam aos que fingem, aos que amam, né? E assim vai a letra. Então, passa a palavra, não sei se dei conta do que você estava querendo, mas existe essa discrepância entre a sensibilidade e o ideal. Deu sim, Ru, é isso mesmo. Então, gente, vocês perceberam, na verdade, aí o Platão vai falar como o ser humano ele vai obter esse conhecimento. Então, na Isso. redação, qualquer tema, né, educacional, ou algo que fale sobre um pouco sobre a alienação, porque viver num mundo de sombras, né? Você pode citar o mundo das sombras, né? Esse mundo é sensível que o Platão fala, a questão das fake news, das imagens que a gente é bombardeado aí pelos memes, né? Essa linguagem icônica aí que a gente recebe o tempo todo, a gente pode utilizar o Platão para isso. E aí o Rodrigo estava explicando, ele falou da música dele, só que eu lembrei de um texto do Machado de Assis, que quem quiser depois procurar chama-se O Canário, né? Inclusive está no novo material da Secretaria da Educação, acho que no caderno do aluno da primeira série, se eu não me engano. E esse texto traz um pouco isso, né? Porque é um canário dentro da gaiola, então você consegue associar aí as pessoas que estão dentro da caverna ao canário e ele tem aquela visão de mundo específica, né? Ele ignora o que vem do restante do mundo. E conforme esse canário vai mudando o seu lugar, o seu habitat, a visão de mundo dele vai se modificando. Então dá para fazer um contraste na redação, é mais um repertório, né? Então, assim, o Platão, para qualquer tema que vocês que tratar sobre educação, alienação, a massificação, aquele tema da internet que nós tivemos, da manipulação das mídias, tudo isso aí entra Platão para a redação. Da live da semana passada, que nós falamos sobre mitologia, né? Que eu expliquei para vocês o Damocles, né? Que nós contei a história para vocês do Damocles. Também dá para fazer um contraste aí, né? Do Damocles com Platão. E aí dá para brincar, gente. Dá para viajar, só não me falem asneira na redação, né? Por isso a gente faz a live, para vocês terem o conhecimento e aí fazer essas analogias. Bom, eu acho que o mito da caverna a gente pode encerrar aqui, né? Eu trouxe até um exemplo. Eu lerei o exemplo rapidinho aqui para a gente não tomar muito tempo. Como utilizar então, o mito da caverna numa redação. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Na obra Alegoria da Caverna, Platão exemplifica que as pessoas vivem em um mundo de ilusões e que todos os comportamentos por elas apresentados são, na verdade, orientados por influências. De maneira análoga, no contexto vigente, reflete-se o mesmo pensamento no que se refere à crescente problemática no ambiente de navegação digital, que acaba exercendo em seus usuários as sombras da realidade explicadas pelo filósofo em sua obra. Sob esse aspecto, convém analisar as principais causas e efeitos dessa entrave, sendo um deles, aí eu abro as duas problemáticas que nós já falamos lá em outras lives também, que é o que vai dar seguimento aí para os outros parágrafos. Então, gente, qualquer dúvida vocês vão colocando aí, eu estou lendo, estou anotando, depois o Rodrigo no final esclarece, eu também. Vamos passar para o Príncipe de Maquiavel, Rodrigo, a palavra é sua. Príncipe do Maquiavel. É um texto mais conhecido do Florentino, né, que é como ele é chamado, e ele é sempre abordado. Ele é um dos suportes da modernidade. Ninguém dormiu na Idade Média e acordou na modernidade. Passou aí pelas artes, passamos pelas questões da dúvida, né, expressada pelo cartesianismo, passamos pelas convenções e reprovações, sei lá, reivindicações dos religiosos, dentre os quais Lutero e outros, e também na arte da política, porque Maquiavel escreve um texto e diferencia um gênero que chamava Espelho dos Príncipes. Esse texto aqui é um texto escrito apenas, quando eu falo pena mesmo, né, a escrita de Maquiavel na linha aristotélica. O que Maquiavel faz? Ele trabalha com Alexandre VI, que é o Papa, e com seu filho Duque Valentino, chamado César Borgia. Inclusive, Maquiavel só faz elogio a duas pessoas durante toda a sua vida. A César Borgia e a Castruccio Castracani. Inclusive, ele tem um livro, né, uma homenagem a Castruccio Castracani. Um
pela capacidade de virtude, prudência, de benevolência que um líder deve ter. O outro pela capacidade volitiva, pela capacidade do endurecimento, de tudo aquilo que um líder faz de uma vez só, cortando pela cabeça os seus inimigos. Por isso que Maquiavel, infelizmente, apesar de estudar lá 10 anos, recebeu do Guicciardini a expressão maquiavélico, mas não tem nada a ver com Maquiavel. Simplesmente a ética de Maquiavel não é uma ética cristã, né? E cortar a cabeça das pessoas, haveremos de concordar que não é algo virtuoso, né? Bem, Maquiavel nasce em 1469 e morre em 1527. Este texto do Príncipe ele vai aparecer em 1513. Inclusive, quando ele fez 500 anos, houve várias manifestações no país, eu participei de algumas, né? Junto com, por exemplo, Milton Binotto, o professor da UFMG, com o professor Valverde, o professor da PUC de São Paulo e outros grandes pensadores que eu tenho aprendido muito, com um grupo de estudo chamado NETIPO. A gente agora faz à distância, como estamos fazendo aqui, e eu, a professora Juliana. Eu solicitei para falar do capítulo 15, porque é o capítulo essencial. Para entender o príncipe, tem que ir no capítulo 15. No período que Maquiavel escreve, muitos autores ainda estavam escrevendo na linha de Santo Agostinho do século IV. Veja, Platão está lá antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo. Santo Agostinho está 4 séculos depois de Cristo. E Maquiavel está no século 17, 16 para 17. Então, assim, os textos que falavam de um mundo bom para a gente viver, e o final das redações sempre, a professora pode falar melhor daqui a pouco, elas propõem que vocês façam uma intervenção para melhorar o mundo. Então, o mundo que Maquiavel vai escrever para que ele seja melhor do que o que ele viveu e o que nós haveríamos de viver, é o mundo ainda da utopia. Inclusive, Thomas Moros escreve um texto com esse nome. Thomas Campanella cria uma ilha, chamada Ilha do Sol, né? Não deu certo. Santo Agostinho escreve a Cidade de Deus, ó. Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Totalmente platônico, ideia e realidade. O mundo que deveria ser, mas o mundo que é. Não é o mundo que deveria ser. E aí a gente passa pelo vale de lágrimas, esperando que um dia, na beatitude, diante de Deus, mas é muito tempo esperar para olhar Deus e melhorar o mundo. A gente precisa melhorar hoje o mundo, com intervenções reais. E o capítulo 15, sinteticamente, vai trazer uma expressão italiana que é a verdade efetiva das coisas. Chega de interpretar o mundo, chega de sonhar com um mundo que nunca vai acontecer. O mundo que vai acontecer é o mundo que você e eu construímos. A gente precisa construir esse mundo bom. Né? O mundo após a pandemia vai ser melhor. Vai ser melhor se você e eu melhorar. Se você e eu fazermos diferente. Se você e eu tivermos atitudes diferentes. Se a gente continuar fazendo como a gente fazia, o mundo vai ser do mesmo jeito. Se a OMS e se os governos internacionais não intervirem nesse mercado da China ou em outras situações que ameaçam a saúde pública de um país e do mundo todo, a gente pode ter uma outra pandemia, como já houve pandemias no passado. Então, esse mundo do vai melhorar, ele só vai melhorar na medida que cada um se compromete com o ato responsável e com o responsável de cuidar desse mundo. Então, o capítulo 15 fala muito da história, Maquiavel é um admirador da história, e fala desse mundo real, do olhar a ordem das coisas, do que está acontecendo. E, para encerrar esse primeiro momento, o capítulo 21, ele diz assim, o que um príncipe, um governador, um líder deve fazer para ser estimado? Então, é um roteiro para quem quer ser vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e, quem sabe, chegar a ser presidente da República. E Deus me livre disso, né? Eu tenho um irmão vereador e ele tem um sangue bom para isso, eu não consigo. Eu consigo pensar a política, mas não fazer a política partidária, né? Mais uma coisa é a política partidária, outra coisa é pensar a política, que é obrigação de todo cidadão. Por isso que nós estamos aqui. Então aqui ele fala, por exemplo, grandes empreendimentos, ter claro quem é amigo, quem é inimigo. Né? Se você procurar no YouTube, em 1989, teve um debate na Rede Bandeirantes com
uns 20 e poucos candidatos a presidente da República do Brasil. Inclusive o Silvio Santos era candidato, mas o nome dele não estava na cédula, que era desse tamanho. Então o que aconteceu? O Brizola tinha claramente que ele era inimigo do Maluf, o Maluf claramente que era inimigo do Brizola, e aquilo é epifânico para nós. Por quê? O político tem que ter clareza. Ele não pode ficar em cima do mundo. Não existe política neutra, minha galera. Ou você está de um lado ou você está do outro. Lembrando Paulo Freire, se você se diz neutro, você está do lado que é mais forte. Né? Lembrando a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia. Então, e aqui também fala do pão e do circo. Quantas pessoas estão aí deliberantes do que está acontecendo, a mídia, que pode ser um quarto poder, como diz o Paulo Henrique Amorim, ela vai alimentando a gente junto com as concessionárias das mídias, que são muitas vezes motivadores, são motivantes políticos, eles vão dizendo o que o povo deve, não deve fazer, etc. E isso dá muito pano para manga para discussão numa redação. Né? Então, assim, o capítulo 21 eu recomendo que vocês leiam, né? Porque ele fala do dinheiro, do cimento que a igreja cola. Veja que nós temos um parlamento hoje onde tem uma bancada evangélica. Ele fala, por exemplo, de virtudes lá dos estoicos, das coisas que são necessárias, das coisas que são superficiais. Hoje mesmo, buscando o material da minha filha, eu vi que alguns funcionários da prefeitura estão retocando as ruas, estão cortando grama, pintando asfalto. Para que isso agora? Qual é a importância disso? Vocês estão entendendo? São protótipos de ações pré-eleição. Protótipos de ações pré-eleição. A gente não pode ficar. Então, já entrei na página da cidade e já reclamei, já pedi para outros cidadãos também começarem a reclamar com os vereadores, com o Ministério Público, para que isso não aconteça, expor os funcionários. Nós estamos começando, como disse a Juliana, começando o pico da epidemia, da pandemia. Não está ainda. Ontem morreu 116 pessoas, 113 ou 116 pessoas. Mais de 1000 casos. Foi o pior dia ontem. E as pessoas estão achando que está tudo normal e não está. Capítulo 15. A política, a ordem do dia e ver o fato. Capítulo 21. Aprender a fazer política. Passa a palavra aí. Ah, você falou, né, candidatos, já dizia Raul, né? Mamãe, não quero ser prefeita. Papai, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito, mas alguém pode querer me assassinar. Também tô fora, Rodrigo. Você citou Brizola e Maluf, a minha idade não recorda disso, não, tá? Você que se Tudo bem, eu entregou. acredito nisso. Mas vamos lá, gente. Então, assim, né, resumindo aí um pouquinho, leiam o capítulo 21. Óbvio que aqui a gente não vai entregar nada muito pronto para vocês, não. Eu acho que a busca pelo conhecimento, ela tem que partir, né, para um certo protagonismo e uma autonomia de vocês. Mas o príncipe aí, o que o Maquiavel ele discute é assim, o político, dentro da sua ética, não pode ter moral, né? Se eu falei alguma besteira, depois você me corrige aqui, né, Rodrigo? Mas, assim, a política não tem como andar de mãos dadas com a moral. Por quê? Porque fazer política é fazer o certo. E nem sempre o certo será o moral, né? Quando você pensa num mais do que um indivíduo, né? Então, assim, a morte de um para salvar vários, ela não é moral, mas ela é a ação correta naquele momento. Então, o Maquiavel ele vai trabalhar com essas questões. Em que tema eu posso utilizar? Dependendo da tua criatividade e imaginação, eu utilizo o príncipe para quase tudo, né? Ele se difunde aí com um universo de temáticas, mas mais voltada aí à questão do comportamento, da ambição humana. Eu acho que para falar de utopias, né? Se bem que o Enem, no parágrafo de proposição, ele gosta dessa certa utopia, diferente da FUVEST, que na FUVEST, gente, só lembrando, na FUVEST não se escreve proposta de solução, né? Você ainda não estudou na USP para propor nada. Primeiro estude lá, depois proponha. Mas assim, eu acho que o príncipe ele caminha aí junto com um universo de temas. Vocês podem citar. Ele vem atrelado a uma frase que não é dele, né? É de outro filósofo, que é os fins justificam os meios.
é o contrário, não é isso mesmo. Os fins justificam os meios, que não é dele, mas ele se associa a essa frase, então também dá para brincar. E é isso. Eu também fiz um modelinho aqui. A gente está 2 minutinhos atrasado, então eu vou pular. Mas em síntese, né? É a tua imaginação, é a tua criatividade. Lembrando que no papel, lá na hora de fazer a redação, escrevam somente aquilo que vocês saibam. Não vai inventar, e eu lembro daquela historinha da live da professora Juliana, mas eu lembro só 20%, cara, não escreve. Né? Aí você cita o Smurf, cita o Pato Donald, sei lá. Mas não cita aquilo que você não conhece. Né? E outra coisa, é muito importante quando a gente faz a citação, a gente mostrar para o nosso corretor que a gente sabe do que a gente está falando. Então, eu vou lá e eu vou falar, né? A obra, o nome do autor inteiro, se possível a nacionalidade, se ele é um filósofo, se ele é sociólogo. Mostra para o cara que você sabe quem é, que você estudou aquilo. Né? Mostra que você tem esse repertório aí cultural. Gente, vocês vão colocando aqui para a gente comentários, tá certo? Eu já vi aqui, ó, chamaram a gente de romântico, tá, Rodrigo? De ultra-romantismo. Mas eu acho que é o oposto, né? Porque a gente está falando de Maquiavel, ele é tão realista. Então, assim, ultra-românticos não. Talvez apaixonados pela educação e por essas temáticas. Pô, vamos falar de Kant? Vamos. Só uma coisinha assim, dessa frase apropriada para Maquiavel. No texto dele, no Arte da Guerra, de 1521, e também no Príncipe, em algum momento, não é que ele disse que os fins justificam os meios. Uma tradução melhor, como virtude, por exemplo. Virtude é um tema importante na obra. Não tem uma tradução específica para o português. Serão várias qualidades, né, que um líder deveria ter, mas sobre os fins justificam meios. Ele provavelmente deveria ter indicado, mas assim, ó, é preciso buscar fins. Na política, você não pode ficar no meio do caminho. Você não pode ficar de novo em cima do muro, você não pode deixar de punir quando necessário, ou elogiar quando necessário, empreender, afastar, enfim. Então, é preciso buscar fins. Seria uma melhor tradução para essa ideia que os livros didáticos apontam, muita gente fala, gente de grande gabarito fala essa expressão, mas assim, quando a gente vai se aprofundando no pensamento maquiaveliano, a gente aprende que os fins devem ser buscados, né? Como parafraseando o que os evangelhos falam de Jesus, tome a sua cruz e me siga. Na vida tem cruz, cada um carrega a sua. Então todo dia tem cruz, todo dia tem que buscar os seus fins, tá bom? Vamos para Perfeito. Kant. Immanuel Kant, né? Agora nós estamos no final da Idade Moderna, entre o fim da Idade Moderna e início do contemporâneo, que é o nosso tempo, o tempo que nós vivemos. O Kant viveu entre 1724 e 1804. Né? O Kant, eu tenho uma ligação com o Kant entre 2004 e 2009, onde eu pude fazer minha experiência de ler as obras de Kant. Kant é um autor ipsum, né, singular. O cara viveu 80 anos, não se casou, é geógrafo por profissão. Eu imagino aquele homem dando aula para a quinta série. Né? Você consegue imaginar isso? Kant, com aquela explicação tão simples dele, né, aqueles aforismas, né? O professor Lindgren, ele gosta de usar muito uma expressão que o Kant, o Bourdieu usam, que é aqueles escolhos, né, que são explicações que mais complicam do que explicam, né? Mas enfim, ele com uma quinta série falando, né, e ele tinha alguns hábitos, um deles era tomar chá e dar uma volta todos os dias às 5 da tarde. Não era inglês, era da Alemanha, mas em Königsberg o pessoal ajeitava os relógios, arrumava o comércio de acordo com esses passeios de Kant. Uma curiosidade interessante. Né? E só não fez isso em 2 oportunidades. Quando eclodiu a Revolução Francesa, né? E quando ele estava escrevendo, né? Terminando o primeiro texto, o texto sobre o esclarecimento, que em alemão a gente chama de Aufklärung. Né? O que é esclarecimento? A gente fala hoje, você é menor de idade. Né? É errado falar você é de menor. Né? Você é menor de idade. Né?
Menor de idade significa que você não tem ainda suficiente autonomia, esclarecimento para entender isso, aquilo, e ter responsabilidade para assumir o que você fez. O Kant, nesse texto, ele não liga a maioridade à idade. Isso foi uma convenção. A Juliana estava falando, olha, tem questões que o Maquiavel ele não liga moral e ética, mas a gente tem que ligar moral, ética, legalidade, né? Se há uma casa onde os costumes, por exemplo, um deles é a galera toda acender um baseado e fumar, é um costume. É moral? Não, não é moral. É lícito? Não é lícito. Eu posso propor isso socialmente? Não. Mas naquela casa se faz. Então vai ficar restrito ali. E se a segurança pública, as autoridades souberem, vai chegar lá, com certeza. Então, o Kant, ele é alguém que amplia essa visão e ele traz para a discussão, por exemplo, moral, o dever. Inclusive, o Clóvis e o Cortella escreveram um livro sobre a deontologia, que seria a teoria do dever. O que a gente deve fazer nesse momento? Ficar em casa. Porque cuidar de si é cuidar do outro. Então, se você perguntar na crítica da razão prática, segundo a crítica de Kant, o que eu devo fazer, em alemão, was soll ich machen? O que eu devo fazer? Ficar em casa. Ah, mas eu preciso trabalhar. Não, o governo está vendo possibilidades. Eu sei que, neste momento, essa ajuda, Bolsa Família, a UAEI, né, ajuda emergencial para os informais, e outras ajudas, não serão suficientes. Nós, servidores públicos, também teremos algum tipo de perda. O setor privado, o terceiro setor, também vai ter situações que vão passar por dificuldades, né? Olha aqui, ó, dá um oi aqui, ó. Dá um oizinho. Vai lá. Vai lá, mãe. Então, nesse sentido, o Kant traz o dever para mostrar para nós que a nossa consciência moral ela já está preparada para responder. Quando você estiver preparado para responder o que eu devo fazer e fazer o que se deve ser feito, e isso não vem do nada. É a mesma coisa de escrever. Ah, agora eu sou um cara que escreve muito bem redação. Não, você tem que ler, você tem que ter um gabarito cultural, você tem que ter leitura, você tem que ter coesão, coerência, você tem que ter prática e muita prática, certo? Ninguém de uma hora para outra se torna poeta, nada na vida, nem mesmo tendo dom, nem mesmo tendo dom, do nada. A gente precisa de um repertório. E esse repertório ele vai acontecendo com as experiências. Então, a maioridade e o dever, eles caminham juntas. Quando você, em certo momento da sua vida, sabe o que deve ser feito, mesmo querendo ou não, mesmo fazendo ou não. Então, quero, posso e devo. Se eu quero e posso, eu devo. Se eu posso e quero, eu devo. Se eu devo, mas não quero, mas eu devo. Então, dever agora é o mais importante. O Kant dá um up nessa questão da deontologia. Só que ele escreve uma primeira crítica, que ele coloca limites do nosso processo de conhecimento. Ele faz uma síntese entre o racionalismo, que são a teoria das ideias, e o empirismo, a teoria das sensações. Quem está certo? Está certo Locke ou está certo Descartes? Os dois. Toda a nossa experiência, ou, desculpe, todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Mas não só a partir da experiência. Eu tenho noções mentais, por exemplo, tempo e espaço. Kant chama isso de a priori. E a gente precisa ler, por exemplo, Newton, a gente precisa ler Copérnico, a gente precisa ler Kepler. Então, você vê que um autor está coligado com o outro, né, a mostrar para nós, né, por exemplo, as teorias do entendimento, que são muito específicas e próprias do tempo da modernidade. E, para dar uma geral, ele também vai fazer uma crítica do juízo. Então, ele é o filósofo da crítica. Vai mostrar que a razão não é tão poderosa que saiba tudo. Na crítica da razão prática, ele põe a crença como possibilidade da gente pensar os incondicionais como alma, como Deus. E na crítica do juízo, ele vai colocar a questão da estética, que será um tema muito querido na idade contemporânea. É ainda um tema muito importante. Você não fala do Brasil sem falar de política, ética e de estética. O Brasil é um país da estética. E, por fim, o Kant escreve um texto que eu recomendo, né? Além da metafísica dos costumes, da religião, além da razão, a paz perpétua. Eu estou lendo este texto
nos últimos 2 anos, no quarto bimestre, com os alunos do segundo ano, né? Ali está um pouco das ideias de inter-relações das nações. É um tema extremamente atual. Por quê? Porque Kant está dizendo o que cada país, pensando não existia a ONU, mas pensando numa instituição, num federalismo que protegesse o planeta, o que cada país poderia contribuir. Não é momento melhor do que agora para pensar nisso. As Perfeito. palavras. Perfeito, né? Então, assim, meio que o que eu entendo, né, de Kant, vocês sabem que eu não sou filósofa, mas eu leio bastante, eu gosto de me inteirar bastante sobre essas questões. Me entristeço ao ver alunos que só buscam por esse conhecimento para fazer uma redação. Eu acho que isso é muito mais amplo e todo mundo deveria conhecer, né? O Kant vai falar aí das motivações humanas, né? Então, ele traz essa ideia de que as pessoas devem tratar uns aos outros, né? Considerando a dignidade de ser um ser humano. Então, você respeita porque é um ser humano. Então, quando a gente consegue vincular muito Kant, a questão dos direitos humanos, então, dentro da redação, isso se associa muito, dá para embrincar as ideias aí, fazer uma coisa fantástica, né? O Rodrigo acabou não falando e eu também não vou abrir muito, mas fica como indicação de leitura para vocês, que o Kant trabalha com a questão do imperativo categórico, o imperativo hipotético, que é super legal de citar na redação, que só para vocês terem uma ideia, quando ele fala das motivações humanas, que ele fala sobre imperativo categórico, ele está dizendo assim, por exemplo, eu não vou dirigir sei lá, 200 por hora na avenida, por quê? Eu não vou dirigir porque eu posso matar alguém, né? Eu vou prejudicar uma família. Então, quando você fala do imperativo categórico, você não vai ter uma ação, por quê? Com base na moral, com base na razão. E o hipotético é quando você tem ações, suas ações são motivadas pensando em si. Então, eu não vou dirigir a 200 por hora na estrada, porque senão eu vou tomar uma multa, né? Então, assim, né, a grosso modo, porque como o Rodrigo falou, Kant não é uma leitura fácil, tá, gente? Ela é complexa, para vocês entenderem. Então, em que temática eu posso usar? Gente, qualquer temática que fale sobre intolerância é um prato cheio, pode ir com fé. Escreva o nome completo, Emanuel, com 2 M's. Não vai escrever só Kant, porque vocês não são amigos dele. Vocês não têm menor intimidade com essa pessoa. Então, escrevam o nome completo, né? Coloquem o que ele é. E aí, sim, utiliza as suas teorias na redação. A gente está atrasado, tá, Rodrigo? Já são 16h46 e a gente ainda quer falar de Marx. Então, eu já vou te passar a palavra e depois a gente fecha a live. Tá bom. Karl Marx, 1818-1883. Eu sou um admirador de Marx, não tenho leitura muito expansiva de Marx, mas aquilo que eu aprendi com o professor José Paulo Neto, né, que é hoje aposentado da PUC e está lá na Federal de Pernambuco. Vocês encontram no YouTube cursos e palestras dele, e é uma referência que eu indico para vocês. Tem outros autores. E Marx é controverso porque as pessoas, alguns leram o Manifesto do Partido Comunista, que é o mais famoso livro de Marx, e daí já concluíram todas as ideias sobre comunismo, socialismo e todas as coisas que, com esse nome, algumas pessoas de alguns países e alguns sistemas fizeram uma desgraça no mundo, né? Como Stalin, Lenin, o próprio Fidel Castro, etc. Autocráticos, czaristas, que, de certa forma, se apropriaram do pensamento de Marx e, né, não contribuíram para a ideia original do que ele propunha como simplesmente uma passagem de um sistema econômico para outro, né? Então, esse primeiro momento, eu acho assim, tem bastante coisa para falar de Marx, por exemplo. Eu acho que uma das ideias seria a gente discutir em pauta o que Marx chama de supraestrutura, né? Supraestrutura são essas ideologias presentes na sociedade, né, que estão na igreja, nas ONGs,
nos grupos, agora na rede social, dentro da escola. A escola é uma superestrutura, a religião é uma superestrutura. Os livros, dependendo de acordo com o que você separa, então aqui você tem livros superestrutura, a teologia é uma superestrutura, só que a gente precisa se posicionar, né? A teologia da libertação, né? Esse anel aqui, do qual eu faço parte, o movimento religioso, é uma superestrutura, só que ninguém vive sem ideia. A gente precisa ter um norte para a gente poder defender uma causa que seja digna, honesta, ética, moral, legal, né? No sentido jurídico do termo. Então, Marx ele se apresenta à sociedade escrevendo o Manifesto do Partido Comunista, acreditando que, ao escrever para os trabalhadores, ele mudaria o foco e denunciaria a ideia, a superestrutura pérfida do capitalismo. Ele não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o capitalismo dá dinheiro na nossa mão. Todo mundo tendo dinheiro, né, muitos informais preferem não ter o desconto na folha de pagamento com o patrão para poder pegar todo o dinheiro. Então, assim, o que importa é o imediatismo, que é uma característica contemporânea desde Marx já. Né? Uma outra coisa é que quando ele vai tentar explicar a mais-valia, que é o excedente, né, de capital que fica na mão do burguês, do proprietário dos meios de produção, as pessoas não entendem. Então, assim, passa o tempo, ele faz uma meditação, descreve a miséria da filosofia, o 18 de Brumário, ele faz certas reflexões e inferências para que a sociedade do seu tempo, que não era totalmente alfabetizada, pudesse entender essa maldade que está junto com o sistema capitalista, mas que funciona. Então, um dos vídeos últimos, né, eu acho que a Juliana assistiu, foi sobre o Capital. 3 tomos, ele não termina de escrever, sempre com a colaboração do seu amigo Friedrich Engels, aonde ele, cansado de tentar explicar, ele vai, então, vamos para a parte econômica. Vamos mostrar por A mais B, né, a prova dos 9, que o capitalismo ele está te enganando. Só que é o sistema que está aí. Nós tivemos aí a Guerra Fria, tivemos várias situações. Geralmente isso pode ser tema de Enem em algum momento. São perguntas que caem na questão de história, de geografia, essa geopolítica, né? Esse movimento que acontece, né? Agora com essa colaboração Estados Unidos e Rússia em partilhar subsídios e insumos para combate ao coronavírus, tudo isso é muito interessante. Né? Uma coisa que eu acho, né, dentro de todos os conceitos de Marx, mais-valia, infraestrutura, superestrutura, né, força de trabalho, indivíduo nu, tudo isso que você pode ir conhecendo, você pode montar o quê? Que Marx, de fato, no fim, ele vai propor a revolução, que seria a tomada do capitalista, né, dos meios de produção, para que houvesse, então, o socialismo primeiro, a cada qual segundo a necessidade, e, no fim, o comunismo, a cada qual segundo a sua, primeiro, socialismo capacidade, e, no fim, a sua necessidade. Mas, né, pelo horário avançado, a gente pode fazer umas considerações finais. De Marx, eu gostaria que a gente pensasse um pouco na superestrutura, na mais-valia, e se você puder ler algum resumo sobre tanto o Manifesto, que é a obra filosófica, como o Capital, os 3 tomos, que é a obra final, onde ele desiste de, idealmente, que ainda ligado a Hegel, explicar que não funciona e parte para os Prova dos 9 para mostrar que não funciona mesmo, você pode ter uma melhor noção e utilizar para explicar essas relações complexas, porque nós estamos com o mercado internacional totalmente em pandemia também, agora, na segunda onda da economia está em pandemia, e as noções de Marx, obviamente, vão vir à tona. Passa a palavra. Bom, gente, então aqui, né, eu acho que a gente precisaria fazer uma live só de Marx, porque para falar de Marx a gente fala facilmente em uma hora, né? Uma das teorias que eu gosto muito é em relação do fetichismo do mercado, que eu acho bem bacana também vocês darem uma lida para colocar aí na redação do Enem. Bom, gente, Marx, qualquer tema também. A gente vive dentro de um sistema capitalista, tudo que acontece vai acontecer dentro do capitalismo, então o mundo é globalizado, vocês vão colocar Marx em qualquer temática, em qualquer coisa.
A gente já está aí com um horário bem avançado, tem uma porção de outros pensadores, o Bauman, o Nietzsche, enfim. Infelizmente, o nosso tempo aqui ele é restrito, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito agradecer você, Rodrigo. Muito obrigada pela disponibilidade, pela participação, por me aguentar, né? 11 horas da noite, meia-noite, enchendo o teu saco, mandando roteiros escritos. Mas eu acho que foi bem produtivo, foi uma experiência muito legal, adorei te conhecer e que nós possamos fazer mais trabalhos futuramente. Vou passar a palavra para você. Professora Juliana, porque uma experiência nova. Nesse formato eu nunca tinha feito, sempre gravo do meu jeito, posto no meu canal no YouTube e algumas visualizações, depois eu vou acompanhando as estatísticas, é interessante. Nós temos um grupo aqui, né, coordenado, vamos dizer assim, pela professora doutora Fabrina Moreira, ela é a doutora em filosofia, e a gente está pensando também em criar algo nesse sentido que você faz, que é muito legal, entre nós e também expandir para os nossos colegas, para a gente, não só nesse tempo, como a gente não tem mais um espaço físico para debater filosofia, para a gente poder debater assim, cada um expressando o que leu, o que está fazendo. Né? Então, agradeço os alunos que entraram, os meus alunos, os seus. Espero ter podido contribuir de alguma forma com essas ideias. Eu acho que a gente tem que ir produzindo. Né? Eu estou escrevendo um diário do confinamento com Nietzsche, estou terminando um texto sobre a pandemia e Deus. Depois vai aparecer no LinkedIn aí, vocês acompanhando no Facebook, vocês conseguem ler, tá bom? Então, um abração a todos. Eu acho que a gente tem que continuar no confinamento. Hoje eu vou atualizar aí essa pesquisa que eu estou dia a dia fazendo do avanço da pandemia aqui no Brasil, do avanço de casos infectados. Eu estou com uma cunhada médica em quarentena. Ela não manifestou fortemente, mas ela está em casa, resguardada, em São Paulo. Então, assim, não é uma coisa assim, está na minha família já, né? Na irmã da minha esposa. Então, a gente precisa tomar cuidado, isso é real, né? Não é apenas uma coisa que atinge você, Juliana, ou eu, Rodrigo, atinge o sistema de saúde. Se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde não dá conta. E aí vai acontecer como os Estados Unidos. Mais de 320 mil infectados estão tendo que escolher uma eutanásia. Quem deve viver e morrer, isso é muito triste. Né? Mas vamos terminar com uma coisa bem animadora. A gente tem que estudar, aproveitar esse momento, estudar, ouvir música, conscientizar, ler, reler coisas importantes, manter a calma. Quem tem espiritualidade ou quem tem alguma religiosidade, fazer as suas orações. Isso tudo vai ajudar a gente a passar esse momento e a gente vai aprender muito, tá bom? Um abraço, obrigado, valeu. Bom, gente, então eu vou encerrando a live por aqui. Mais uma vez, muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Continuem seguindo. Um grande beijo para minha mãe, porque hoje é aniversário dela, está nos acompanhando lá de Cancún, que é onde ela mora. E E a gente se encontra então na sexta-feira. Acompanha aí o Insta, divulga. Rodrigo, se você quiser falar o nome do seu canal também, eu posso divulgar no Instagram. Tá bom, gente? Um beijo. Oh. Então, o meu canal no YouTube chama-se O Seu Direito de Saber. Né? O Seu Direito de Saber. Então, como não tem muitas visualizações, ele nunca está ali na fase de achar, mas se você colocar assim, um preâmbulo da Constituição Federal de 88, seu direito de saber. Nossa, que coisa enorme, né? Preâmbulo da Constituição Federal de 1988, seu direito de saber. Você vai aparecer essa mesma cena aqui, eu com uma camisa branca explicando, ali você entra, aí você escolhe, tem lá poesia, literatura, tem explicações sobre direito constitucional, sobre a Constituição, tem aulas de filosofia, tem música, tem, né? Essa é a ideia, tá bom? Tá ok, gente. Tchau, acabou o nosso tempo. Quase o nome de uma tese, hein, Rô? Tchau. Tchau, tchau.